turma aqui? No 3, tá? 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada. Mais uma vez. O Senhor é o meu pastor. Quem já conhece esse versículo bíblico? Diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, às vezes, momentaneamente no teu coração, você que entrou aqui nessa noite pode ser um conhecedor da palavra de Deus, e dentro do teu interior você pode estar dizendo assim: meu Deus, que versículo conhecido, já ouvi séries de mensagem sobre esse versículo, mas eu creio nessa noite que Deus tem uma palavra especial para o teu coração. Quem pode dar glória a Deus? A palavra está dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada o quê? O que nós precisamos entender e guardar no nosso coração? Que quando nós vivemos exclusivamente para adorar a Deus, que quando nós vivemos exclusivamente para Deus, para glorificar, para estar prostrado aos pés de Deus, para estar diante do Senhor, o que nós precisamos entender é que nada vai faltar na nossa vida. Quantas pessoas com anos de igrejas, quantas pessoas com tempo de igreja, quantas pessoas lá fora que você conhece, que às vezes tem chegado a você e tem falado assim: meu Deus, mas parece que eu sinto um vazio dentro de mim, parece que eu sinto algo que eu não consigo entender, eu não consigo compreender o porquê que eu passo por tudo isso, o porquê que eu enfrento tantas lutas. E às vezes você se questiona: mas eu estou dentro da igreja e isso eu estou enfrentando, eu estou passando, eu estou buscando a Deus, mas a minha vida não muda. Sabe o que às vezes falta para nós? É viver verdadeiramente para Deus. O que a palavra está dizendo? Que o Senhor é o nosso quê? O Senhor é o nosso quê? Para que o Senhor seja o nosso pastor, entenda. O que nós precisamos ser? Ovelhas. Hã? Ovelhas. Vou repetir. Deus está dizendo que Ele é o nosso pastor. Diga amém. Se para que Deus seja o nosso pastor, o que nós precisamos ser? Ovelhas. Diga assim: eu preciso ser ovelha. É aí que mora o segredo. O segredo está aqui. Eu creio que Deus está respondendo muitas perguntas hoje aqui. O porquê que eu enfrento isso? O porquê que eu sinto esse vazio? O porquê que a minha casa não muda? O porquê que a minha história não muda? O porquê que eu dou um passo para frente e parece que eu estou dando 3, 4 para trás? O porquê que a minha história entra ano, sai ano e parece que é a mesma coisa? O segredo está aqui. Porque a gente quer que Deus seja o nosso pastor. A gente quer receber os milagres
nós não queremos fazer para o Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, a nos colocar na posição de ovelhas. Veja só, João 10, vai para João 10 para você entender. João 10. João 10 em nome de Jesus. Amém? Quem achou João 10? João 10. Só para você entender. Quem é a ovelha do Senhor aqui? Amém. Diga amém. Diga assim: eu sou ovelha do Senhor. Será? Quem achou João 10? Diga amém. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha o quê? Diga voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluia? A pergunta novamente: o Senhor é o nosso pastor e nada o quê? Para que Deus seja o nosso pastor, nós temos que ser o quê? Diga, ovelhas. Só que a palavra está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você tem ouvido a Deus? E vai dizer mais: e eu as conheço. Olha que coisa séria. E vai dizer mais: e elas me seguem. Então, para ser servo de Cristo, para ser servo de Deus, não basta confessar: o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Irmãos, isso aqui é algo muito sério para a igreja. Porque Jesus, Deus, Ele está dizendo: aquele que é a ovelha verdadeira dele, está dizendo que esses aprenderam a ouvir a sua voz, aprenderam a ouvir os teus ensinamentos, os teus mandamentos, aprenderam a ouvir a tua palavra. Porque algo que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus diz que a fé, diga a fé, vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de quem? Da palavra de quem? O que Jesus está dizendo aqui? Até a fé, para ser gerada dentro de nós, é necessário ouvir o quê? É o que Jesus está dizendo. Aquele que é servo meu, aquele que se declara ovelha minha, ele ouve aquilo que eu falo. Agora, entenda: quantas vezes Deus manda você perdoar e você não perdoa? Então você não tem ouvido a voz de Deus. Quantas vezes Deus revela ao teu coração que a tua atitude está errada, mas
Aleluia. Isso é tanto para membros, pregadores, levitas, missionários e tantos. Posso pregar bonito, posso falar, posso cantar, mas se eu não ouvir e praticar, eu nunca vou ser conhecido de Jesus, de Deus. É verdade. Ele está dizendo aqui: as minhas ovelhas ouvem, e quando elas ouvem, elas passam a ser conhecidas. Quem pode dar glória a Deus? Mais um detalhe nessa palavra que nós precisamos guardar no nosso coração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Novo, glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós somos ovelhas, nós aprendemos a ouvir a quem? Diga a Deus. Passamos a ser conhecidos de quem? E nós somos focados que nós passamos a ser seguidores de Cristo. É a palavra de Deus. Por mais que momentaneamente você ouviu, meu Deus, que palavra conhecida, já conhece, já ouvi pregar 1000 vezes, mas às vezes você não tem esse entendimento do que é ser ovelha, o que é ser servo, o que é estar na presença de Cristo. Estar na presença de Cristo é necessário, irmãos, aprender a ouvir, praticar a palavra de Deus, para que nós venhamos a ser conhecidos de Deus, e assim ser seguidores de Cristo. Aleluia, Deus. E aí Jesus vai dizer assim: ei, quando você aprender a ouvir, eu vou te conhecer, você tem que me seguir, aí eu vou te dar a vida eterna. É a palavra: e eu lhe dou a vida eterna, e jamais vocês vão perecer, e ninguém vai te arrebatar da minha mão. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Você passa a ser servo exclusivo de Deus. Ninguém te tira da mão de Cristo. Santo é teu nome, Jesus. Irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus não é barganha. O Evangelho de Deus consiste em servir ao Criador de coração. Ouvir, ser ouvinte, praticante, para que nós venhamos a ser conhecidos de Cristo. Glória a Deus. E venhamos a seguir Ele de todo o coração, com todo o amor, com toda a paixão nossa. Quantas orações nós fazemos: ah, Senhor, mas o seu salmo disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque eu estou passando por isso. Deus é pastor, sim, mas nós precisamos também nos colocar na posição de ovelha do Criador. Precisamos nos colocar na posição de servo do Senhor. Precisamos nos colocar aos pés de Cristo. Porque é muito fácil, igreja, a gente sair da nossa casa e dizer assim: eu vou lá buscar. A gente sair para dar uma igreja: eu vou lá buscar por uma revelação, porque revele na minha vida. Eu vou lá buscar por isso. É fácil dizer que vamos buscar, mas nós precisamos aprender a adorar. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração diante dEle. Nós precisamos aprender a se prostrar diante dEle. Nós precisamos reconhecer mais Deus como Senhor, como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Glória a sem Deus. ter nada mais no nosso coração. Nós precisamos aprender a dedicar mais a nossa vida a Deus, irmãos. Essa palavra me faz muito lembrar de Davi quando escreveu esse salmo. Às vezes um homem jovem, esquecido pela própria família, pelo próprio pai. Quando Samuel vai ungir o rei, sequer a família lembra dele. Mas a palavra vai dizer que ele a todo momento ele estava cuidando das ovelhas de quem? Do pai.
que eu entendo com isso? Havia uma dedicação dele com as coisas do Senhor. Porque mesmo passando por luta, mesmo enfrentando leão, enfrentando urso, ele não deixava de adorar. Ele não deixava de buscar a Deus. Ou seja, um jovem que aprendeu a ouvir a quem? A Deus. Por mais que ele era esquecido pela família, ele era conhecido de Deus. Ele era conhecido. E o que eu quero dizer para você, que não importa o que você está passando, o que você está enfrentando, você é conhecido de Deus. Tudo que você precisa é adorar a Deus, é buscar a Deus, é dedicar mais a Deus. Ele era um seguidor de Deus. Samuel faz uma pergunta: não tem mais algum filho? Olha como que Deus trabalha, irmãos. Era como se o pai dissesse assim: tem mais um, está cuidando das ovelhas lá. Sabe qual foi a palavra de Samuel? Pergunta qual, pastor? Com mais convicção, diga qual, pastor? Nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não estiver aqui. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus tem uma mesa de bênção preparada para você e preparada para mim. Quem pode dar glória a Deus? Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus tem bênção para a tua casa. Deus tem bênção para a tua família, em nome de Jesus. Por isso, continua fazendo o teu melhor, mesmo que ninguém veja. Há um no céu que tem te visto, que tem olhado para a tua vida, que tem olhado para a tua casa e que vai mudar a tua história no nome de Jesus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Somente se coloque na tua posição. Qual é a tua posição? Ovelha do Senhor. Aprenda a dar mais ouvido a Cristo. Aprenda a ser mais sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que Deus fala ao teu coração, para que você passe a ser conhecido, para que quando o inimigo olhar para você, para que quando o inimigo olhar para a tua casa, para a tua família, ele vai dizer assim: esse eu não posso tocar, esse eu não posso mexer, porque esse aí é conhecido do Senhor, é conhecido do Deus Criador dos céus e da terra. Esse eu não posso tocar. Essa família é ungida, essa família é consagrada a mim. São de Deus. Aleluia, Deus. Não toca, não. Não toca, porque esse é o Senhor. E depois, ao Criador, andar nos caminhos do Senhor, viver para Deus, caminhar com Cristo, olhar somente para Jesus. Eu estou aqui nesta noite, irmãos. Eu creio que Deus está me usando aqui Glória a Deus, aleluia. para dizer para você nessa noite que Deus quer ter um compromisso com você. Oh Deus. Mas para que Deus tenha um compromisso com você, é necessário que você tenha um compromisso com Ele também. Glória ao teu nome, Deus. Que você dedique mais tempo para Deus. Santo, santo. Que você possa tirar mais tempo para o Senhor. Porque aqui dentro há pessoas que há muito tempo que não se consagram mais, não tiram mais momentos para Deus. Pessoas que acordavam de madrugada na oração, hoje não se levanta mais, e é incomodada pelo Espírito Santo, mas está endurecendo o coração. Pessoas que tinham prazer de fazer para Deus, hoje não faz mais. Então Deus está dizendo: é hora de voltar.
mas você também precisa ser ovelha. Você precisa ser filho. Você precisa ser servo. Você precisa orar. Você precisa me buscar. Porque, irmãos, às vezes dedicamos tanto tempo da nossa vida para tantas coisas insignificantes, para tantas coisas, irmãos, que não acrescentam nada na nossa vida, que não vai mudar em nada a nossa vida. Deixamos Deus em segundo plano por causa dessas coisas. Deus está te chamando para um compromisso com Ele. Deus está te chamando para uma intimidade com Ele. Deus está te chamando para um momento com Ele. Deus está te chamando para a proximidade mais com Ele. Lembra de Moisés? Com meu servo Moisés eu falo face a face, como eu falo com um amigo. Quando você se abre com uma amiga, é porque você tem o quê? Diga intimidade. Sabia que às vezes você tem coragem de se abrir e ter intimidade com pessoas que às vezes a gente apunhala pelas costas. E Deus te chamando para viver uma intimidade contigo. Aleluia, Deus. Permita-se isso, ter intimidade com Deus. É o que Jesus estava dizendo para nós. Jesus está dizendo assim: as minhas ovelhas, aqueles que são verdadeiros, eles são ouvintes, eles são sensíveis à minha voz, eles são conhecidos meus, eles me seguem, eu dou a vida eterna para eles, e jamais eles vão perecer, e ninguém vai arrebatar eles das minhas mãos, ninguém vai tirar eles de mim, ninguém. Busque a Deus, irmãos. Eu sei que aqui dentro tem muitas pessoas com tantos sonhos, com tantos projetos, com tantos talentos, com chamados ministerial, com tanta coisa no coração. Mas eu quero dizer para você que só vai se desenvolver isso quando você se render a Deus, quando você dedicar a tua vida a Deus, quando verdadeiramente você abrir mão do que te prende lá fora, renunciar do que te prende lá fora e entregar a vida para Deus. Ah, pastor, mas eu já estou na igreja, já frequento uma igreja, mas às vezes você ainda não se dedicou, você ainda não renunciou às tuas vontades para viver para o Senhor. Deus tem muitas coisas para fazer na tua vida, mas você precisa, irmãos, em nome de Jesus, aprender a dar mais ouvido, a ser conhecido e seguir mais a Cristo, a adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, para que tudo mais Deus venha fazer na tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.